Afinal, o que aconteceu no caso da Deolane até este momento? Meu nome é Vinícius Talon, sou advogado criminalista, doutor em Direito Penal e farei uma análise jurídica sobre o caso da Deolane, tudo o que aconteceu até agora e, portanto, passarei por questões como a prisão preventiva, prisão domiciliar, cautelares diversas e também nova prisão preventiva e transferência para outro estabelecimento prisional. Mas antes disso eu preciso fazer duas observações. A primeira é de que se trata de uma análise jurídica para fins acadêmicos, educacionais e informativos, porque há muitas informações que estão sendo divulgadas que são equivocadas do ponto de vista jurídico. São interpretações equivocadas da lei, são erros técnicos sobre o caso do ponto de vista do direito. E a segunda observação é de que não há acesso aos autos, porque se trata de uma investigação sigilosa, em segredo de justiça. Ou seja, eu vou falar aqui o que está na mídia, o que a mídia vem divulgando e aparentemente ninguém está questionando, ninguém está falando que tem erros sobre trechos de decisões, sobre trecho do interrogatório e outras coisas parecidas. Portanto, não é uma análise do processo em si, até porque nem tem processo, é uma investigação até o momento, mas sim uma análise do que está sendo amplamente divulgado por aí. Em primeiro lugar, esse caso, essa operação, é sobre uma suposta organização criminosa envolvendo lavagem, apostas, jogo do bicho e na investigação, pelo menos no que está sendo divulgado até agora, o papel da Deolane seria basicamente de divulgação. Ou seja, ela está sendo investigada por fazer publicidade de um site de apostas desse jogo e também outras questões também divulgadas, como a compra de uma Lamborghini e outros aspectos que estão na investigação que não tivemos acesso. Pois bem, temos que pensar em algumas coisas em primeiro lugar. Precisaria refletir qual é a relevância penal da divulgação, da publicidade. Por quê? Antes de tudo, temos que saber se ela tinha conhecimento da ilicitude. E, claro, em primeiro lugar, se a atividade é ilícita em si. Porque não temos acesso à investigação para falar, olha, essa atividade é lícita ou ilícita, as apostas eram desse jeito, não sabemos se o dinheiro não era pago aos apostadores ou se era usado algum mecanismo para as pessoas perderem nas apostas. Isso daí está na investigação. Mas precisaria saber se aquilo é ilícito, o que está sendo feito pela empresa, ou estava sendo feito, se é ilícito, se é crime, portanto, ou contravenção penal, se a Deolane tinha conhecimento dessa ilicitude no momento em que estava divulgando essa atividade. Qual é a relevância penal de uma pessoa que apenas divulga? Ela precisa fazer toda uma investigação sobre a empresa para saber qual é o andamento, quais são suas operações, quais são suas movimentações financeiras, como está sendo trabalhada a empresa. Precisaria adentrar tanto assim para fazer divulgação, para fazer a publicidade? Porque se for o caso, poderíamos questionar outros tipos de publicidade que outros influenciadores fazem também. E aí ela foi presa preventivamente. Não foi uma prisão em flagrante, foi um mandado de prisão e também um mandado de busca e apreensão. A acusação não envolve crimes violentos. Isso seria até um ponto para pensarmos se a prisão preventiva é necessária. Não estou dizendo que prisão preventiva é apenas para casos de crimes violentos. Não é isso. Mas sabemos que casos envolvendo crimes violentos, com violência contra a pessoa, têm uma gravidade concreta maior e muitas vezes justificam a prisão. A prisão preventiva é uma prisão durante a investigação, o processo, não é um cumprimento de pena. Cumprir pena é depois que sofre a condenação. A prisão preventiva é basicamente uma prisão cautelar em que a pessoa fica presa durante o processo, responde ao processo presa, portanto. E o fato de não ter crimes violentos já é um ponto para pensarmos se a prisão era ou não necessária naquele primeiro momento, nem estou falando de agora.
Na minha opinião, foi desproporcional. Não precisaria da prisão preventiva em razão de uma compra, em razão de divulgação de um jogo, divulgação de aposta. Não haveria necessidade de prisão preventiva no primeiro momento, a não ser que tenha algo muito sério, muito grave na investigação que não sabemos. Mas pelo que sabemos, não havia essa necessidade. Foi uma prisão desproporcional, desnecessária e, basicamente, a proibição de continuar divulgando seria suficiente. Era só isso, só proibir a Deolane de continuar divulgando apostas, jogos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se envolve rifa ou qualquer outra coisa assim, mas uma proibição cautelar, uma medida cautelar de proibição de divulgação de essas atividades que podem estar ligadas ao caso, apostas e outros jogos supostamente ilegais. Aí você pode estar pensando, tá, mas isso daí está no Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal não fala proibição de continuar divulgando jogos, não é assim. Mas tem lá no artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal, a previsão de suspender a atividade econômica. E vejam, atividade de influenciadora, divulgadora de um produto ou um serviço é uma atividade econômica, como qualquer trabalho, como qualquer atividade empresarial é uma atividade econômica, como o trabalho do taxista, o trabalho do médico, o trabalho de qualquer pessoa é uma atividade econômica. Daí, quando se fala em possibilidade de suspensão de uma atividade econômica, lá no Código de Processo Penal, podemos compreender o seguinte: proibiria a Deolane de exercer a atividade de influenciadora na divulgação de apostas e outros jogos. Vejo que nem seria uma proibição total da atividade dela. Uma proibição só dessa parte da atividade já seria suficiente para os fins necessários. Não precisaria suspender, está proibida de postar foto, está proibida de gravar vídeo dando risada, cantando, falando alguma coisa. Não, só estaria proibida disso. Não foi o caso. Não foi aplicada essa cautelar naquele primeiro momento, como também não foi aplicada depois. Já vamos chegar nessa parte também. O Código de Processo Penal, só para explicar melhor de forma técnica essa parte, prevê a suspensão do exercício de função pública, atividade econômica ou atividade financeira. Basicamente, função pública não é o caso dela, atividade financeira também não é o caso, que é uma atividade ligada a bancos, ao sistema financeiro em geral, mas na parte de atividade econômica se aplicaria a ela. E alguns até falam que, na verdade, essa cautelar que eu acabei de mencionar de suspensão de atividade, função pública, seria apenas para funcionário público e pessoas do sistema financeiro. Mas eu entendo que não. Ela é também para aqueles que trabalham com atividades econômicas, como é o caso dela, como é o caso de empresários. E temos que interpretar dessa forma, não é para piorar a situação de alguém que pode sofrer essa medida cautelar, mas nesse caso, para melhorar a situação, para compreender que não precisa ser a prisão preventiva, porque bastaria uma suspensão da atividade econômica. Na verdade, eu não estou nem ampliando a interpretação, é o que está no Código de Processo Penal e acabou. Mas aí saiu a decisão do habeas corpus, ela ficou presa, saiu a decisão do habeas corpus substituindo a prisão domiciliar, substituindo por prisão domiciliar, melhor dizendo. Então, basicamente, isso ocorre quando se fala que a prisão preventiva é necessária, mas se amolda a algum dos casos, das hipóteses de prisão domiciliar. É uma prisão preventiva em casa, é isso. É uma prisão preventiva em casa. Isso seria a prisão domiciliar nesse formato. E também foram aplicadas outras cautelares diversas da prisão. Vejam, ela teve essa prisão domiciliar com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, porque ela tem filha de 8 anos. Por ter filha de 8 anos, portanto, ela é mãe de uma criança e há previsão lá no artigo 318-A do Código de Processo Penal que é possível a prisão domiciliar. Esse artigo até prevê que a domiciliar é possível, é aplicada à mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiências. E aí será substituída por prisão domiciliar a prisão preventiva. Quais são os requisitos para isso? Ali tem falando, nesse artigo 318-A, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e é o caso, não há menção de crime com violência, e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. E também é o caso, porque não se trata de crime contra filho. Alguns falam que não seria para crianças em geral. Eu vi essa interpretação na internet, está errada. Que alguns falaram, essa não é cabível o artigo 318-A do Código de Processo Penal para a Deolane porque se trata apenas de uma criança. E esse artigo prevê que seria para mãe de crianças com deficiência. Está errado, não é isso, tem um ou no meio ali, tem uma separação. Esse artigo é para mães ou responsáveis de crianças, ponto. Não fala nada que tem que ser criança com alguma deficiência. E também aí fala de pessoas com deficiência. Portanto, essa interpretação que lançaram na internet é equivocada. A domiciliar dela foi aplicada corretamente porque ela se amoldava com perfeição ao caso. E continua se amoldando porque ainda tem uma filha criança. A filha não ficou mais velha vários anos de um minuto para o outro. Então, ainda se aplica a situação dela neste momento. Uma coisa que alguns criticaram quando foi aplicada essa prisão domiciliar é que ela ficou determinado tempo em um programa de televisão, ficou confinada em um programa de televisão. E aí eu vi alguns comentários do tipo, ela aguentou ficar longe da filha durante tanto tempo, nem sei quanto tempo que ficou, para estar em tal programa. Mas agora já consegue a domiciliar em poucos dias, isso é um absurdo, não sei o quê, porque ela não era necessária para cuidar da filha naquele momento, porque ela é agora. Primeira coisa, o legislador não exige que seja a única pessoa que pode cuidar da criança. Em relação à mãe, basta ser mãe de criança, para caber a prisão domiciliar, como eu falei antes, com aqueles outros requisitos que eu mencionei. Para o homem, sim. Para o homem, prevê que precisa ser o único responsável pelo filho. Isso significa que o fato de que talvez a Deolane não seja a única pessoa que poderia cuidar da filha dela, que as irmãs poderiam cuidar, por exemplo, isso não significa nada, não tem nada a ver com o caso, porque o artigo que se aplica a ela não exige que ela seja a única pessoa responsável, a única pessoa que pode cuidar. Então, primeira coisa. Além disso, não se trata só de cuidar, não é só questão de para cuidar da criança, é pelo direito da criança de conviver com a mãe e vice-versa. É uma questão de proteção integral da criança, é uma questão do vínculo materno, do vínculo familiar, que é protegida no direito, não só no direito brasileiro, mas em todos os países do mundo, há uma proteção nesse sentido. Pelo menos na maioria dos países do mundo se prevê esse vínculo familiar como merecedor de uma atenção especial. Aí foram aplicadas algumas cautelares, junto com a prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico, possivelmente aqui foi para ter fiscalização da domiciliar, se estava ou não cumprindo a prisão domiciliar. Proibição de entrar em contato com os demais investigados, possivelmente para não combinarem versões, e proibição de se manifestar por meio de redes sociais e imprensa. Aqui é o ponto crítico, é o ponto mais polêmico, é essa proibição de se manifestar por meio de redes sociais e imprensa. E eu critiquei isso no momento em que saiu. Primeiro porque não está prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É uma cautelar não prevista na lei. É o exercício de um poder geral de cautela para aplicar uma cautelar que supostamente se aplica melhor ao caso e, com base nisso, desconsiderar o fato de que tem um rol, na minha opinião, taxativo das hipóteses de medida cautelar no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tanto que eu falei antes, a questão da suspensão da atividade econômica, se tivesse sido feita, seria suficiente. Estaria dentro lá do inciso, do artigo 319, não precisaria criar uma coisa que não está lá. É atividade econômica, acabou.
Mas aqui temos isso. Essa proibição de se manifestar impede totalmente o exercício da atividade profissional dela. Pelo menos o exercício da atividade no meio digital. Talvez pessoalmente, mas também estaria em domiciliar, mas pessoalmente ela poderia divulgar para alguém. Enfim, só se fosse pela janela, só se fosse dessa forma, porque estaria em prisão domiciliar e sem possibilidade de falar pelas redes sociais e pela imprensa. Como ela divulgaria qualquer tipo de coisa? Não seria possível. Aí a atividade inteira de divulgação, de publicidade como influenciadora, estaria impedida nesse caso, que não é necessário. Como eu disse antes, bastaria uma suspensão parcial da atividade econômica dela. Além disso, é uma medida cautelar totalmente genérica. O que é proibição de se manifestar? Proibição de se manifestar de que forma? De falar sobre o caso, de falar sobre provas dos autos, de falar sobre questões mais internas do caso, de se defender publicamente, de divulgar uma roupa, por exemplo. A proibição de se manifestar abrange o mundo. É uma forma muito genérica de se proibir algo. E aí eu pergunto, e se ela tivesse curtido uma postagem? Estaríamos discutindo agora que a curtida de uma postagem é uma manifestação? Digamos que fosse uma postagem criticando essa operação policial e ela curtisse. Seria uma forma de descumprir a medida cautelar de proibição de se manifestar nas redes sociais? Porque ela estaria, sei lá, confirmando aquela opinião, aderindo àquela opinião, dizendo que concorda ao curtir. Vejam como isso é delicado. E se fosse ela comentando com um joinha? Bota ali um joinha na postagem falando isso. Ou em qualquer outra postagem. Um joinha numa postagem sobre uma roupa, numa postagem sobre carro. Se ela botasse esse joinha, era uma manifestação em redes sociais? Vejo como isso é muito amplo. Deveria ter sido melhor delimitado do que dessa forma. E aí, qual é o motivo para colocar essa cautelar diversa da prisão? Eu tenho 3 interpretações possíveis. As 3 chegam a conclusões ruins. Vejam, primeira interpretação, evitar que ela critique o trabalho das autoridades. E aí seria... Eu prefiro acreditar que não é isso, porque seria uma forma de violar a liberdade de expressão. Proibir alguém de falar que a acusação é injusta, que a investigação é equivocada, de que a prisão era ilegal. Bom, não pode falar sobre isso. Se esse era o motivo para colocar essa cautelar de proibir de se manifestar, temos algo muito ruim, algo totalmente equivocado. E isso, na minha opinião, não é obstrução da justiça. Falar que discorda da acusação, discorda da investigação, que a investigação é ilegal ou qualquer coisa parecida. Segunda interpretação, evitar que entre em contato com outros investigados. Então, pode ser que ela tenha sido aplicada, essa medida cautelar de proibição de se manifestar, para que não chegue aos outros investigados o que ela quer falar. Se ela postasse sobre o caso nas redes sociais, aí, enfim, investigado foragido, investigado solto, ou até o advogado do investigado poderia ver ali e falar para o investigado o que ela postou, e aí afetaria outros interrogatórios, seria uma forma de unificar as linhas de defesa. Bom, sabemos que evitar o contato entre investigados é para evitar, justamente para impedir a combinação de versões. Só que no caso de réu solto combina. Réu solto, se são 2 réus soltos, 2 investigados soltos, eles vão lá um na casa do outro, ficam lá 1 hora combinando o que cada um vai falar e tudo bem. Mas aí ela fica proibida, isso é uma proibição que muitos juízes colocam, proibida de falar com outros investigados, como constou expressamente, e proibida de se manifestar nas redes sociais, talvez, isso é da cabeça minha, para impedir que entre em contato com outro, para impedir que outros investigados saibam o que ela está falando sobre a investigação. Pois bem, e aí temos a terceira interpretação, para não continuar divulgando apostas ou qualquer coisa, que é o que muitos falaram. Saiu a proibição de se manifestar para que ela seja proibida de divulgar apostas ou qualquer
jogo, enfim, que possa ter um caráter ilegal, e com isso evitar o que seria a reiteração. Então, em muitos casos, os juízes aplicam medidas ou até prendem para evitar a reiteração, ou seja, para evitar que faça novamente aquilo que está sendo investigado, ou faça aquilo que supostamente fez e tanto que está sendo investigado, uma coisa assim. Mas aí, novamente eu falo, se fosse esse motivo para não continuar divulgando a aposta, o jogo, enfim, seria suficiente a cautelar de suspensão da atividade de divulgação de determinados jogos, suspensão da atividade econômica. Tem essa previsão expressa no artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal. Bastaria isso. Não precisaria proibir de se manifestar em geral nas redes sociais, inviabilizando, enfim, qualquer outra atividade nesse sentido. Foi decretada novamente a prisão preventiva porque ela teria descumprido as medidas cautelares aplicadas. Basicamente, uma medida cautelar, que é a proibição de se manifestar. E esse descumprimento teria ocorrido quando ela falou na saída do estabelecimento prisional, abre aspas, foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Eu não posso falar, eu fui calada. Fecha aspas. E depois ela postou nas redes sociais uma foto com uma fita na boca, escrito carta aberta embaixo. Basicamente uma forma de dizer que não poderia falar e estava proibida de falar. Bom, pense que foi decretada a prisão preventiva de uma pessoa com base nisso, por criticar a prisão, criticar a atuação do delegado, falar que não pode falar que foi calada e postar uma foto tapando a boca. Então olha como isso é desproporcional, na minha opinião. Falar que houve um descumprimento grave que justifique... A própria medida em si não é tão relevante. A proibição de se manifestar, tá, e se manifestou. Ah não, então vai ser presa. Presa por descumprir uma cautelar que envolve falar. Ela foi presa por ter falado. É isso. Falar não é crime, a não ser que fale algo injuriando, difamando, caluniando ou outras coisas. Mas, nesse caso, não é crime, basicamente, o que ela fez. Ela foi presa preventivamente por falar algo que é uma crítica à investigação. E só. E aí, ela foi presa no fórum quando assinou o termo de compromisso da prisão domiciliar. Vejo que isso é muito sério, é muito importante. Eu vi várias notícias falando, ela foi ao fórum para assinar papelada, documento da domiciliar, e ninguém estava explicando direito o que era. Até que eu vi algumas notícias explicando o termo exato. Foi assinar o termo de compromisso da prisão domiciliar. Até aí eu estava pensando, poxa, será que foi um comparecimento mensal? Será que ela foi lá já para comparecimento mensal como cautelar? Só que ninguém falou dessa cautelar, achei muito estranho. Será que foi para outro motivo? Mas não, segundo as notícias foi para assinar o termo de compromisso da prisão domiciliar. Aí ela foi presa na hora que estava lá para assinar esse termo. E veja como isso é estranho. Ela não tinha assinado ainda o termo de compromisso da prisão domiciliar. Então ela não tinha assinado, formalizado o compromisso de cumprir as condições, as cautelares para a domiciliar. Se for assim, a prisão está errada. Porque como pode alguém ser preso por descumprir algo que ainda não havia sido formalizado, não havia assinatura, não assinou falando, eu me comprometo a cumprir a prisão domiciliar em tais horários, vou estar em tal endereço e respeitarei as medidas cautelares. Se for isso, temos um erro. Como pode alguém ser preso na hora que ia assinar o termo de compromisso por ter descumprido a medida cautelar, sendo que a medida cautelar, se descumprida, foi antes de assinar esse termo de compromisso de cumprir a medida cautelar. Olha que estranho isso. Prefiro acreditar que deve ter alguma informação desencontrada aí. Em alguns estados, o preso, quando sai para a prisão domiciliar, já assina no estabelecimento prisional um termo de compromisso, assina a ciência de quais são as cautelares aplicadas.
E aí, com base nisso, se descumprisse depois, obviamente, já justificaria a prisão preventiva em determinados casos. Em outros estabelecimentos prisionais, em outros estados, não. Eu vi vários colegas falando sobre isso nas redes sociais. No meu estado, a pessoa sai em prisão domiciliar, não assina nada se comprometendo, não assina ciência no estabelecimento prisional e assina depois no fórum. Se foi esse o caso da Justiça de Pernambuco, no caso da Deolane, temos aqui um equívoco técnico de considerar descumprido uma cautelar quando a assinatura da ciência, do termo de compromisso dessa cautelar foi posterior ao suposto descumprimento. E além disso, como ela foi presa no caso? Antes, só uma coisa, alguns podem falar, bom, ela sabia que tinha que cumprir a cautelar, porque quando ela saiu falou que não poderia falar, que estava calada, estava sendo calada. Ela falou também nas redes sociais, botou a foto lá com uma fita na boca, dando a impressão de que estaria calada, que não poderia falar. Ou seja, para muitos, isso demonstraria que ela tinha ciência da cautelar que precisava cumprir. E eu concordo, isso demonstra a ciência. O que não demonstra é que essa ciência foi formalizada. Então, eu não sei se há nos autos, se há na investigação, a assinatura dela, estando ciente dessas medidas cautelares e antes do descumprimento, não depois, antes. Assina, estou ciente e depois descumpriu e aí pode justificar a prisão. Só achei muito estranho isso. Ir para assinar o termo de compromisso da prisão domiciliar e se considera ali presa por ter descumprido o compromisso que teria assumido ao ir para a prisão domiciliar. Como ela foi presa? Isso é outro ponto. Será que o MP comunicou o descumprimento e pediu a prisão dela? Porque se for prisão de ofício, está errado. Prisão de ofício não pode ser admitida. É uma prisão ilegal. Se ela foi presa de ofício porque, enfim, chegou aos autos a notícia sem pedido de promotor de justiça, sem pedido, sem representação do delegado para prisão preventiva, mas chegou aos autos a notícia de que teria descumprido, teria falado. Ou nem chegou aos autos, foi com base nas notícias amplamente divulgadas e foi presa de ofício com base só nessas notícias. Isso estaria errado. Portanto, para prender nesse caso, precisaria de um pedido de alguém. Pedido do MP, representação do delegado, falando sobre o descumprimento da medida cautelar. E não uma prisão de ofício sem ninguém pedir. Outro ponto. Duas coisas que o professor Aurí Lopes Júnior falou que são muito importantes. É uma medida desproporcional. Então, basicamente, foi presa por falar. Prisão por se manifestar. Descumprir a cautelar de se manifestar. É desproporcional, óbvio. Outra coisa, poderia ter ocorrido contraditório prévio para ela justificar. Poderia ter, basicamente, marcado uma audiência. Audiência ocorre em muitos casos como execução penal, descumprimento de condições do regime aberto, falta grave, não apareceu para prestar serviços à comunidade e tal. Aí o juiz, quando age corretamente, intima para uma audiência, a pessoa vai na frente do juiz nessa audiência e dá uma justificativa, que pode ser aceita ou não. Então fala, eu descumpri, eu não fui trabalhar porque eu fiquei doente. Beleza, o juiz pode considerar e dar uma nova chance. Ou eu não fui trabalhar porque eu não quis. Então não há uma justificativa. Agora converto a sua pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Pronto. Não estou falando que a justificativa dela, se ela desse, seria boa. Não, poderia ser uma justificativa ruim. Mas deveria ter esse direito, como o professor Aurí Lopes Júnior falou, com base no que está no Código de Processo Penal. O artigo 282, parágrafo 3º, fala sobre isso. E, não sendo caso urgente, tem que dar essa chance de se manifestar antes da medida cautelar, de qualquer medida cautelar. E nesse caso, a medida cautelar mais grave, que é a prisão preventiva. Daí, chegamos ao seguinte, agora ela está presa por descumprir uma cautelar. Uma cautelar que não está prevista na lei, como eu falei, é genérica
Como eu falei, não especifica qual é a proibição de manifestação, se é sobre tudo, sobre o caso, sobre jogos de azar, o que é. Não tem essa especificação, segundo as notícias. Uma medida desnecessária, porque eu demonstrei aqui que poderia ter sido aplicada outra medida muito, até mais eficaz, até melhor, que seria a suspensão da atividade econômica de influenciadora na divulgação de apostas, jogos, enfim, o que for, sobre a investigação. E nada mais além disso. Não é para proibir de divulgar uma roupa, não é para proibir de divulgar um evento, não. É para proibir o que tem relação com a investigação, proibindo essa parte da sua atividade econômica. Você pode proibir a atividade econômica toda, inteira, pode proibir também uma parte específica da atividade econômica. E também é uma prisão que ocorre por ter descumprido a cautelar ao se manifestar se defendendo sobre a prisão e sobre o caso. Ela se defendeu sobre a prisão, se defendeu sobre o caso e se defendeu sobre a cautelar. Basicamente falando, eu fui calada, eu não posso falar. Ela está discordando da cautelar. Ah, falou que a prisão foi ilegal, falou tal coisa sobre a prisão. Está discordando da prisão? Falou sobre, enfim, a atividade do delegado, está falando sobre a operação em si, sobre o caso. E outra coisa, ela foi presa sem ser ouvida quanto ao descumprimento. Ou seja, tudo isso de errado, na minha opinião, deveria ser levado em conta no próximo habeas corpus, para que essa prisão seja relaxada ou, pelo menos, substituída por cautelares diversas da prisão sem essa cautelar de proibição de se manifestar. Bem melhor se proibisse apenas a atividade econômica de influenciadora na divulgação de apostas ou de jogos. Portanto, para mim, é um caso de relaxamento da prisão. É uma prisão ilegal, porque decorre do descumprimento de uma cautelar ilegal e com base em tudo isso que eu acabei de falar. Atacando a cautelar, se a defesa atacar a cautelar, seria possível entender que não teve descumprimento de cautelar legalmente prevista, porque é uma cautelar não prevista em lei. Se atacar a forma como foi presa, entende-se que a prisão é desnecessária e desproporcional, porque decorre de falas. Ou seja, não é algo tão grave assim, não é uma violência, uma grave ameaça, não é algo nesse sentido. E percebam que foi revogada a domiciliar decorrente de ser mãe. A domiciliar que ela tinha era por ser mãe de uma criança. E essa domiciliar foi revogada por uma fala no calor do momento, na saída da prisão. Não foi uma fala, assim, digamos, convocou uma entrevista coletiva para desafiar e tal, falou tudo isso. Não, saindo da prisão, ela falou isso. E depois postou a foto, que também não sabemos se ela postou. Pode ter sido outra pessoa, porque enquanto ela estava presa, havia postagens no perfil do Instagram dela. Então, não sabemos também se foi ela que postou a imagem no Instagram. Se não foi ela, já desconsideramos esse ponto de descumprimento. E aí sobraria o quê? Uma fala na saída do estabelecimento prisional, depois de ficar presa, com a mãe presa, saindo com uma multidão ali falando com ela. Não me parece uma situação em que dá para controlar muito a emoção. E com base em tudo isso, com a nova prisão preventiva, ela foi enviada para o estabelecimento prisional longe de Recife. E eu vi agora um trecho da decisão, que consta em vários sites, que fala o seguinte, salvo engano, esse estabelecimento prisional fica a uns 300 quilômetros da capital de Recife. A decisão diz, abre aspas, é importante esclarecer que a investigada não é uma pessoa comum e que sua influência é significativa, dado o seu alcance com mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais. Ao alegar que sofre abuso de autoridade sem apresentar provas substanciais, ela claramente busca obstruir a justiça. Aí eu discordo. Porque obstruir a justiça envolve destruição de provas, envolve ameaça de testemunhas, é algo mais sério, mais gravoso do que reclamar da investigação.
do que falar que discorda, que a investigação é ilegal. Até porque, por exemplo, todos os advogados, e ela é advogada, todos os advogados, quando vão pedir o trancamento de um processo, ou quando vão pedir o relaxamento da prisão, apontam que é ilegal. E aí os advogados, por apontarem que algo é ilegal na persecução criminal, na investigação, no processo, na prisão, estariam obstruindo a justiça? Eu entendo que não. Mas vamos continuar aqui. Novamente, abre aspas. É evidente que sua intenção é mobilizar a opinião pública a seu favor, numa estratégia planejada para pressionar o sistema judicial e desviar a atenção dos fatos reais do processo. Então, mais uma observação aqui. Fatos reais do processo, temos aí um problema. Dá a ideia de verdade real, a verdade verdadeira, digamos assim, para os leigos que estão vendo aqui. Só que verdade real não existe. Isso daí, Michele Tarufo já falava há muito tempo. Temos uma verdade possível no processo penal, uma verdade processualmente possível de ser alcançada. Mas, na minha opinião, falar em fato real aqui, nessa fase da investigação, ainda sem denúncia, sem recebimento, sem instrução, não cai bem para a situação, para o início de investigação. Porque fato real dá a impressão de que tudo já está provado, ou é o que é no processo. E não adianta questionar. Isso é uma interpretação minha, que vocês podem concordar ou não. Continuando, abre aspas. Com vistas a resguardar a paz pública, determino que a investigada seja recolhida à colônia penal feminina de Buíque. Essa medida visa garantir a manutenção da ordem social e assegurar que a investigada esteja em um ambiente mais adequado para a preservação da tranquilidade pública. Fecha aspas. Eu entendo aqui que se trata de uma forma de tentar afastar as pessoas do estabelecimento prisional, porque em Recife muitas pessoas estariam ali fazendo manifestações, afetaria a rotina prisional, afetaria a movimentação do local, e indo para um outro lugar evitaria esse transtorno, digamos assim. Por isso que fala ali sobre ambiente mais adequado para preservar a tranquilidade pública, a resguardar a paz pública. Mas aí tem um outro ponto também. Colocando na balança, temos o outro lado. Dificulta para a defesa entrar em contato com ela, dificulta para a defesa fazer o atendimento da Deolane, por conta da distância que aumenta, e obviamente é mais difícil ir para esse estabelecimento do que para um estabelecimento em Recife. Dificulta, portanto, tudo isso, dificulta o contato com a família, e as irmãs são advogadas e, pelo que eu vi, elas foram ao estabelecimento prisional no dia seguinte à prisão, salvo engano, a primeira prisão, antes de substituir por prisão domiciliar, e com essa dificuldade acaba prejudicando um pouco a defesa, o convívio familiar, que são coisas também tuteladas pelo legislador. Portanto, essa é minha análise sobre o caso da Deolane. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí, apontem outras coisas, o que eu deixei de falar, o que eu deveria ter falado, o que aconteceu de novo que eu ainda não vi, e até o próximo vídeo.